Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Olha aí! Começando a 1000, segunda-feira, dia 20 de março. Bom dia, Stanley! Ângela, tudo bem? Quem mais que entrou aí? Avisa! Bom dia, Luana! Eu canto assim para me libertar, com Tagore. Bom dia, Ana Karenina! Como vai? Olha aí que vibe! Bom dia, Tael! Começando a semana 1000. Hempel, como vai? Ana Paula, Lúcia Helena. Começa já segunda-feira 1000 por hora. Bom dia, Marta. Bom dia, Maria. Bom dia, Rosa, Eliana. Como vão? Esse é o Tagore com Olho dela. Então hoje é dia 20 de março, começa o outono. Bom dia, Isis. Segunda-feira. Começa o ano astrológico também, não entendo nada disso. Quem entende disso é a Marta aí, a Patrícia, Japiaçu, as gurias que entendem dessa função. Eu não entendo nada. Só sei porque a Carolina me avisou ontem. Amanhã começa o ano novo astrológico. Eu disse, putz, e agora? O que eu faço? Bora, a Marta pode nos dar umas dicas aí. Quais as dicas, Marta, para o ano astrológico? A Marta com certeza vai publicar alguma coisa ali, a Paty também, essas gurias que lidam com esse movimento. Então é isso, mas é bom o ano astrológico que está começando, Marta? Como é que é? Não sei se a Paty também está aí. Bora lá. Então, começando com as notícias da paróquia. O que nós temos? As novidades são... Bom dia, Kátia. As novidades são que... a Marta já disse, abre o coração e vive. Ano da Lua. Olha aí, tá feita a dica. Bom dia, mãe. Tá aí a dica, o ano da Lua. Bom dia, Rossana. Então a gente está ali, a gente lançou o Despertim, que é o Desperte para os adolescentes, 12 a 18 anos, mais ou menos. E é um projeto que vai durar, são 15 encontros, tem várias pessoas envolvidas, vários profissionais, desde jornalistas, desde artistas, desde músicos, uma galera assim, ligada à arte, ligada à escrita, literatura, cultura, né? E a ideia é trabalhar o mindfulness com esses adolescentes, não envolve budismo, então os pais fiquem tranquilos, não falarei sobre budismo, é totalmente mindfulness, é totalmente atenção plena, recuperar a saúde e bem-estar mental desses jovens, assim, e prepará-los para a vida. Então é uma ferramenta super poderosa, assim. E aí, então, é isso. Né? Para quem quiser se inscrever, começa dia 13 de abril, certo? Então, quem não tem aí, tem crianças ou adolescentes na sua família ou amigos, envia ali, nos chama. Bom dia, Natalina. Outra notícia é que a partir de amanhã, a partir dessa semana, terça e quarta, terça à noite, 19h15, quarta de manhã, às 7h15, eu vou passar a transmitir online, para quem se inscrever, tem que me chamar, é pelo Zoom, as aulas que a gente faz aqui presencial. Então é a primeira vez que vai acontecer isso. Bom dia, Paulinho. Tanto que o pessoal pediu. A pessoa que mora fora, em outras cidades, outros estados, enfim. Disse, eu queria ouvir tuas aulas, queria participar. Então daí eu passo a programação, existe um valor para isso, para esse movimento. Né? Esse é um projeto que nós temos aqui que é presencial. E aí quem quiser participar é só chamar que eu vou dar todos os detalhes. E aí mostro todo o material que eu programei para o ano todo. Né, que a gente segue uma linha mais ou menos. O que eu vou trabalhar? Aí sim, aí eu falo do budismo, aí a meditação, né, mindfulness, trabalho sobre autocompaixão e despertar o nosso ser criativo. Então é um trabalho bem intenso, as gurias aí que participam, bom dia, Andréia, sabe que é bem intenso, bem bacana, muito divertido, e é 1 horinha de encontro. Quem quiser fazer online é só chamar, certo?
E continuam as aulas de yoga aqui também na Arquitetura da Mente. Olha quanta coisa acontece. Aí é presencial e online também, tá? Com a Amanda. Chama que a gente dá um jeito. Tá vendo que quanta coisa a gente faz? O poder das Dakinis. Aí não tem aquela reclamação, não tem, eu moro em outro lugar, não consigo fazer. Gente, pode fazer online agora. E aí? Tem que se organizar. O poder das Dakinis. Micaela Haas, editora Luz da Letra. A gente tem que se puxar. Bom dia, Carla. E é um pouquinho cada vez, entende? Eu estava olhando, a gente saiu caminhar sábado, eu e a Carolina, na região de Imigrante. E aí tem uma pequena cachoeira, uma queda d'água, não dá para chamar de cachoeira aquilo, é uma queda d'água. E aí, com a pedra enorme, de basalto puro, assim, toda, como está baixo a água, né, tem pouca água por causa da pouca chuva, a gente conseguiu andar pelo leito do rio, assim, e subindo aquelas pedras gigantescas, de 3 metros de altura, assim, puro basalto. E a água, ela vai escorrendo pelo lado, e com tanta pressão que ela fez, que ela escavou a rocha, escavou o basalto. Você sabe qual é o duro basalto, né? Escavou e fez uma curva, assim, para dentro de uns, 80 centímetros, assim, de diâmetro. Coisa mais linda, eu botei até um áudio, uma foto, e eu fiz um videozinho dela escavando. Aquilo ali levou centenas de anos para fazer aquilo. Cada pouquinho, sabe? Cada pouquinho, ia tirando um pozinho e escavando a rocha. É assim que funciona na meditação, é assim que funciona nesses encontros. Mas eu não consigo todas as vezes, eu não sei. É um pouquinho cada vez. Só um pouquinho. Quando tu vê, o ano passa igual, gente. A gente já está em outono, agora já começou outono de novo. E a gente faz um pouquinho por vez, entenderam? Eu olhei para aquilo e fiquei, nossa, é fascinante. A água esculpiu a rocha, dura. Então é possível. A água mole em pedra dura, né, Marta? Tanto bate. Sucesso e luta. Foi Chodron Trungpa, então a gente está ainda estudando a Pema Chodron. Quem insistiu que Pema deveria escrever os ensinamentos. Mas sua própria carreira de professora só floresceu depois que seu professor morreu. Seus livros principais, A Sabedoria do Não Escapar, Comece Onde Você Está e Quando Tudo Se Desfaz, Bom Dia Conceição, tornaram-se best-sellers em meados dos anos 90. Sua sabedoria ressoou tão profundamente em pessoas de todas as esferas da vida que, de repente, milhares de alunos quiseram participar de seus retiros. As cartas e os convites precisavam ser entregues em cestos de lavanderia. Bem quando sua reputação estava crescendo, seu corpo não conseguia acompanhar. Bom dia, Karen, tudo bem? As gurias que entraram agora aí, mas eu coloquei na comunidade ontem, vocês viram, né? Teremos aulas online, para quem é de fora. Eu vou transmitir essa que é presencial online. Então, para quem quiser se inscrever, me chama aqui pelo direct ou no WhatsApp. Precisa fazer a inscrição. Pema Chodron vinha lutando contra um sistema imunológico comprometido há anos, até que seu corpo parou e a obrigou a descansar abruptamente. Ela foi diagnosticada com fadiga crônica e sensibilidade química. Não há cura milagrosa para a fadiga crônica, não há nenhum comprimido surgindo para fazê-la sentir-se melhor e subir no palco para dar aquele ensinamento sábio que as pessoas estão esperando. Embora as verdadeiras causas permaneçam desconhecidas, a exaustão profunda pode surgir inesperadamente e, às vezes, fazer com que seja impossível se mover. Bom dia, Lu. Pema aceitou com sua vontade característica de aprender com qualquer experiência. Deve haver uma razão para isso acontecer, e ela me disse uma vez. Isso sempre acontece com os bem-sucedidos. E ela acrescentou com uma piscadela, pelo menos isso enfraquece o ego. É verdade mesmo. Por mais de uma década, Pema teve que cancelar inesperadamente seus compromissos, seguir uma dieta muito limitada e rígida, e sair às pressas de quartos de hotel que haviam sido cuidadosamente montados para ela quando resíduos químicos atacavam seu sistema imunológico. Muitas e muitas vezes não havia nada a fazer.
a não ser ficar sozinha em um quarto, suportando a dor e a frustração. Acima de tudo, ela teve que aplicar seus próprios ensinamentos, que quando tudo se desfaz, Este exato momento é o professor perfeito. É uma das frases que ela escreveu. Cada momento é uma oportunidade para abrir ou se fechar, para despertar ou para se tentar fugir. Certa vez, quando lhe perguntei sobre como lidar com uma condição tão debilitante, ela disse que tentou aplicar o conselho de Trungpa. Abrace isso. Fique presente. Seja curiosa. Passe por isso prestando atenção meticulosamente, como se quisesse descrever em detalhes para alguém que nunca ouviu falar disso. Então é um estado de realmente não mudar aquela experiência que a gente está sentindo. Não necessariamente mudar. Claro, quando aquilo já está num ponto que não tem mais como, né? Não deixar chegar nesse ponto também, tipo uma enxaqueca, não deixar chegar na enxaqueca. Mas digamos que tu tem alguma mudança na tua vida, no teu corpo, né? Uma pequena leve indisposição de dor de cabeça, ao invés de imediatamente ir lá romper com aquilo para que a gente não aguenta o desconforto, né? É uma das 8 preocupações mundanas, não querer o desconforto e querer sempre o prazer. A outra é ganhos e evitar perdas, querer elogios e não querer receber críticas, e assim vai, são 8. Mas o que importa aqui é não querer sentir desconforto, e a gente não quer sentir desconforto nunca, quer sempre se manter naquele estado de... Né? Ontem eu estava mexendo em umas plantas, né? Tô sempre, final de semana ali, sempre mexendo nas plantas, né? E aí resolvi plantar uma, botar outra lá para outro lugar, e eu sei que tem uma trepadeira em volta das bromélias, que eu tenho aqui um espaço que são só bromélias lindas e cactos, e tem uma trepadeira que ela é uma trepadeira tipo urtiga, assim, não é a urtiga que a gente conhece, que é uma plantinha, né? Ela é uma trepadeira urtiga. E eu sempre vou ali e disse, bom, não adianta usar luva, porque aí tu tem que botar toda uma roupa, né? Porque pega nos braços, pega nas pernas. Eu disse, eu vou me queimar, né? Não adianta. E eu queria mexer justamente no meio delas. E aí, pegou nas pernas, assim, né? E geralmente a gente, quando tem alguma coisa, passa aloe vera, que a gente tem em gel na geladeira, sempre pronto para isso. E aí eu disse, não, eu vou deixar, não está não é tão ruim assim. Claro, incomoda, fica ali aquela coisa, né? Ardendo, é ardido, né? Mas é suportável. E logo eu pensei, será que eu passo? Eu disse, não, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo e vou manter uma curiosidade sobre isso. E aí comecei a fazer a prática. Enquanto fazia o movimento de transplantar aquelas plantas e mudar e pegar terra nova, que eu estou fazendo a terra, que eu pego folha, faço uma compostagem, é tudo um processo. E eu observava aquilo com curiosidade. O que está causando em mim? Por que eu não quero sentir esse desconforto? O que acontece quando eu estou em desconforto? E assim fui usando aquilo. E aquilo, né, depois eu já sei o tempo que leva 1 hora para passar. Aí depois de 1 hora passou. Então, por 1 hora, fiquei observando aquilo, suportando, porque era suportável, não era nada, sabe? Incomoda. E aí eu aproveitei para fazer a prática, porque se eu vou lá e elimino imediatamente, eu perco essa possibilidade da prática. É uma experiência que está surgindo ali, e aí ela movimenta coisas em mim. O que movimenta em mim? E aí eu observei isso. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem fazer isso numa prática? Sentir uma dor de cabeça? O que eu posso fazer? Como é que eu sou quando eu tenho dor de cabeça? Como é que eu ajo com as pessoas? Entenderam? Então ela está dizendo aqui, abrace isso. Porque terá momentos que a gente não poderá fazer nada. Nada. Tu pode tomar o medicamento que tu quiser e não vai acontecer nada. Acredita. Um dos ensinamentos mais essenciais do budismo tibetano é chamado de transformar felicidade e sofrimento em iluminação. Refere-se a tomar toda e qualquer circunstância, seja boa ou ruim, bela ou feia, como uma oportunidade para despertar. Pema fez exatamente isso. Ela também percebeu que a fadiga iria destruí-la sempre que não fosse fiel a si mesma. Eu sou aquela que agrada as pessoas, e assim que tento corresponder às expectativas das outras pessoas, isso me atinge instantaneamente. Uma das frases do mestre tibetano Jimmy Limpa diz: vivendo as doenças,
como seus professores, reze para elas. A questão fundamental no budismo não é se há ou não sofrimento, é como trabalhamos com o sofrimento, para que ele desperte o coração e nos faça ir além das visões e ações habituais que perpetuam o sofrimento. Como de fato usamos o sofrimento para transformar nosso ser e o daqueles com quem estamos em contato? Como podemos parar de fugir da dor, olha aí, e de reagir contra ela de maneiras que destroem a nós e aos outros? E aí a gente foge da dor e vai lá e mascara, né, com medicamento, com alguma coisa. A gente sempre está fugindo, né, disso, tendo uma oportunidade única para poder praticar. Porque terá momentos na vida, e a gente está passando por isso na família, a gente não divulga isso, mas está bem difícil de lidar, que não há o que fazer. Não há o que fazer, é só conviver com esse sofrimento, né? E isso aí sim, aí não há prática para isso, né? Se eu não tiver treinado antes. Então o treino é para esses momentos. Essa é a mensagem que Pema tem comunicado, mas as pessoas precisam ouvi-la muitas vezes. E com o coração muito aberto, e ouvir das pessoas que realmente se importam. Tudo certo até aí? Quem consegue fazer isso, quem já treinou isso? Quando sua saúde a forçou a simplificar a vida, aproveitou para fazer um retiro. Ela realizou um retiro tradicional de 3 anos na Abadia Gampo. Apesar de ter ficado bastante doente no final, ganhou um apetite para fazer retiros. Ficou em silêncio completo por 1 ano, sem falar nada. Ali a Luana colocou: bom dia, Fátima. Faço isso algumas vezes com cólicas menstruais. Às vezes consigo me transportar para meu útero para tentar entender o porquê delas. No budismo a gente não tenta entender o porquê. O porquê tem muitas causas e condições envolvidas. Uma delas aí no caso é a questão biológica, né? O porquê não é não é tão preocupante para o budismo assim. A gente tenta entender como eu estou agindo naquele momento com a cólica menstrual, entendeu? Porque eu tenho é outra história, assim, né? Porque eu tenho esse processo kármico, porque eu tenho que passar por esses obstáculos, porque em algum momento praticou isso. Nesse caso é a questão biológica mesmo, né? Mas o que resulta dessa cólica menstrual é que interessa ao budismo. Qual o resultado disso? E o que eu faço e como eu movimento no mundo com essa alteração química, né, que é provisória também, transitória. Né? Como eu me movimento, como eu me manifesto no mundo. Aí sim é importante para o budismo. É a minha manifestação no mundo frente às aparências. Essa é uma aparência. Ela é uma aparência transitória. Que ela é criada, ela é autocriada, ela é insubstancial, porque ela se dissolverá em tantos dias, né? Então, naquele momento, cria-se uma identidade, e essa identidade é que eu opero no mundo. E eu não sou reconhecida por mim nem pelos outros com essa identidade, né? Mas como é que eu opero no mundo? Mas, ao mesmo tempo, ela existe, ela está presente, senão ela não se manifestaria. Ela é um processo kármico que surge dentro de certas causas e condições, entende? E é aí que começa o negócio. Então a gente vai transformando as causas ao redor e condições ao redor para mudar essa aparência. Fácil falar porque não tem cólica, né? Mas falando de um modo geral, assim, né? Estou falando de um modo amplo, não um modo específico. Quando Bill Moyers perguntou-lhe o que acontece naquele espaço silencioso, ela brincou. Ela ficou 1 ano em silêncio, né? Bem, a primeira coisa que acontece é que você sobe pelas paredes. Ela é rápida em esclarecer. Isso é pessoal, acontece comigo, não acontece com todos. Mas a desintoxicação é muito intensa. É como uma privação sensorial. Gradualmente, o que começa a acontecer é que você mergulha profundamente nas coisas das quais a vida está te distraindo. Então a gente passa se distraindo, né? O tempo todo. Esse é o propósito do retiro, sem distrações.
Pema aprendeu rapidamente que distrações não são apenas telefonemas, e-mails e fenômenos externos. Nossa própria mente, anseios e desejos e fantasias também são distrações importantes. Conforme o tempo passa, você as alimenta menos porque não está falando. Você começa a mergulhar ainda mais no estado livre de distrações e então começa a perceber que a vida sempre o afasta do estado de presença plena. Então a gente tem várias distrações, a gente passa o dia fazendo coisas, assistindo um filme, uma série, lendo, ouvindo música, indo para a academia, correndo, caminhando. A gente passa, isso que a gente chama de atividade é uma distração, né? Há coisas que se deve fazer e há outras que a gente sabe que a gente está se distraindo, comendo, fazendo qualquer coisa. Então, e a gente sabe que está ocupando, preenchendo o espaço, né? Sabendo que compartilha essa experiência com muitas pessoas, Pema fala abertamente sobre o abismo em que caiu quando fez seu primeiro retiro mais longo. Cada vez que se sentava para uma sessão, a depressão a enterrava. Ela tentava se distrair, dar um passeio até ler uma revista. Mas assim que se sentava novamente em sua almofada de meditação, a velha companheira, a senhora Depressão, juntava-se a ela. Sua própria experiência com a doença, a depressão e a perda tornou-se combustível para aprofundar ainda mais a sua prática. Quando há sofrimento e dor, ela me aconselhou certa vez. Em vez de dizer que há algo errado, nós tomamos isso como uma oportunidade para purificar nosso karma, em vez de criar mais karma negativo, entenderam? Então, quando a gente está numa situação ali, seja qual for, de uma aparência ilusória que surgiu, no caso aí falaram sobre as cólicas, sobre uma dor de cabeça, sobre enxaqueca, sobre problemas financeiros, problemas com parceira, com os pais, enfim, que a vida o corpo nos fornece e o que a vida nos fornece. Se a gente não observar isso e não tentar pacificar essa nossa movimentação, a gente vai aumentar nossas fruições kármicas negativas. E aí isso vai aumentando cada vez que vai surgindo essa situação de novo. E aí é um problema, a gente vai criando um solo muito fértil para que essas coisas se manifestem, né? Então, a gente treina com pequenas manifestações, por exemplo. Eu tenho uma consciência, e como é que eu fico com essa consciência quando ela está alterada, por exemplo, com café, com chimarrão aqui no sul, com álcool, né? Com bebidas. E aí então eu vou treinar em meditação para que a minha consciência ela não se altere quando eu estou em prática de meditação, quando eu estou com a consciência limpa, né? Sem essas alterações químicas, né? Então eu treino na almofada, eu estou treinando para não ter flutuação, eu vou treinando. Quando eu tomo um café, eu tenho que ter a mesma, ou chimarrão, ou quando eu bebo, eu tenho que ter os mesmos movimentos de quando eu estou sóbrio, quando eu estou sem química no corpo. Então a gente treina com pequenas coisas, né? Pequenas distrações da mente. E aí quando surgir coisas maiores, como uma enxaqueca, alguma coisa, tu ainda tem que tentar te manter naquilo. É assim que funciona. Então a mente dos praticantes realizados, elas não se alteram frente a essas alterações nem químicas, nem de manifestações de fenômenos externos. Estão vendo? Vocês concordam com isso? Acho que é possível? É totalmente possível. A cada momento, mas principalmente quando as coisas ficam mais desconfortáveis, podemos escolher fazer o que é habitual ou podemos escolher não voltar a semear as mesmas velhas sementes. Neste exato momento, podemos perceber a oportunidade que temos para praticar, em vez de ficarmos preocupados com a sensação de que acabamos de estragar tudo de novo. Kátia disse sim, olha aí. Estar totalmente presente é, em essência, um estado completamente desperto. Em suas percepções sensoriais estão bem abertas. Segundo a tradição que sigo, se você pudesse imaginar, ver e ouvir, saborear e sentir o cheiro e assim por diante, sem nenhum filtro entre você e sua experiência, é como se de repente todas as suas percepções sensoriais, que eram como fendas estreitas, agora estivessem totalmente abertas,
como se não tivessem dimensão externa. Ela lembra que antes de encontrar o Dharma, existia a constante corrente subjacente da infelicidade. Nenhuma grande crise, apenas um fundo constante. Não, apenas um fundo constante de infelicidade sem nunca ser capaz de entrar em contato com a qualidade do lugar em que eu estava. Então, essa felicidade constante, né? Bom dia, Simone. Agora, no entanto, ela experimenta um sentimento contínuo e constante de felicidade ou contentamento, um bem-estar que é realmente inabalável. Então assim, gente, para quem sofre de depressão, por exemplo, para quem sofre de ansiedade, para quem tem problemas com as cólicas menstruais, né? Eu não vou colocar tudo no mesmo lugar, entende? Mas cada um vai se localizar onde é mais forte para si, porque tem gente que com a cólica menstrual, algumas mulheres não acontece nada, né? Não tem alterações, para outras é o fim do mundo. Minha filha, ela fica realmente muito, muito ruim, né? Ficava, agora está com tratamento. Então, quando eu treino na almofada, eu treino para que essas flutuações não aconteçam. Então eu vou treinar. Aí eu treino, eu estou bem, eu não estou com cólica, eu não estou deprimida, eu não estou com ansiedade. Aí faz o seguinte, toma um café. Então toma uns 3 cafés, assim, né? Para quem pode, cuidado. Toma uns cafezinhos, assim, né? Ou chimarrão, né? E aí vê que aquela alteração, né, química aconteceu no corpo. E aí tu treina para que tu não tenha movimentos de consciência. Vai observando como é que tu é com alteração química. Com alguma coisa que é relativamente saudável, né? O chimarrão e café. Quando é demais, obviamente, faz mal. Mas aí tu vai treinar com isso. Como eu me comporto? Como é que eu sou? Eu fico um pouco mais agitado, excitado, ansioso, ansiosa, né? Como é que eu me relaciono e me manifesto no mundo? Eu treino com um laboratório, né? Aí depois eu vejo como é que eu me manifesto com a bebida. Como é que eu me manifesto? Aí começa a ficar mais complicado. Como eu me manifesto quando eu estou deprimida. E aí tu vai vendo essa movimentação. E tu vai ter um lugar sempre para voltar, que é o estado natural da mente. Há uma forma de voltar para esse estado natural da mente, que são as práticas, né? Então primeiro tu vai estabilizar, depois tu vai começar a ver os estados de consciência, tu vai ver como as consciências se manifestam, e aí tu vai ver a partir das coisas vipassana como as coisas são, de fato são. E aí tu não entra na história da mente e diminui os estados depressivos. Cura a depressão? Nem pensar. Depressão não tem cura. É a forma que tu convive com ela. A ansiedade não tem cura. É a forma como tu convive com ela. Ah, mas medicamento cura. Medicamento não cura depressão nem ansiedade. Ele apenas bloqueia. É um bloqueador. Por isso que os remédios são beta-bloqueadores, né? Ele vai bloquear. E a meditação faz tu ver os gatilhos, causas e condições que causam isso. Ajuda isso, falar sobre isso para vocês? Acho super importante. Se coloque numa postura ideal para hoje, segunda-feira. Uma postura de corpo, uma postura de mente. Tem vida própria. E essa postura de mente, de corpo, deixando que o corpo se descontraia ou não nessa postura, apenas achando uma postura natural. Vejam como estão os seus estados mentais agora, com o texto, ou com o que eu falei. Veja como está seu estado de corpo e de mente com essas manifestações, com essas palavras. O que causou, o que bateu em você. De que forma isso toca em você. Talvez procure se distanciar um pouco observando você reagindo a isso, ou não reagindo.
Apenas se observe com esses estados mentais. Observando a sua respiração, como ela está agora, com esse estado mental. E quanto mais você fizer essa prática de estabelecer a mente e o corpo no estado natural, você lembrará dela nesse estado. Estado de quietude, de contemplação. E aí eu convido vocês agora a colocarem uma frase que vocês podem levar ao longo do dia a se lembrarem dela, como um gatilho. Como eu sou quando? Como eu sou quando? E quando surgirem situações como tomar um café e alterar algum estado, tomar alguma coisa, ou se deparar com uma situação de crise, de ansiedade, ou com alguma pessoa, ou com algum trabalho, qualquer situação em que altere seus estados de consciência, talvez com algum medicamento que você tome, talvez se você tiver dor de cabeça ao longo do dia, enxaqueca, ou se tiver cólicas menstruais, ou seja, mudanças de estados de consciência. O estado de consciência é pleno, em estado de quietude. Quando há mudanças de estado de consciência, como eu sou quando eu tenho isso? E se observe. Se observe se manifestando no mundo, com as pessoas, como é que você se manifesta, como é que você se relaciona. Sem cobrança, sem julgamento. É apenas uma consciência observando. Ah, estas e este sou eu quando. Entenderam? Aprenda. Aprenda a se observar. Esse é o primeiro passo para a mudança. Primeiro a gente olha, aprende, depois a gente muda. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia para vocês, boa semana, boa segunda-feira, bora que começa o ano astrológico, a Marta disse ali que é o ano da Lua, então só vive, né? Então tá, então vamos continuar. E é isso, ok? Até amanhã.